Olá, tudo bem? Começando mais um Diário do Aluno de Direito. Ontem, no dia 19 de 5 de 2020, tivemos aula, de Direito Penal 2, tá? E eu quero compartilhar aqui o que eu pude absorver da aula de ontem. Ontem nós aprendemos sobre os regimes de pena, baseado também na LEP, né? Tem o Código Penal, a LEP. E um detalhe importante foi que a professora falou que às vezes pode entrar em conflitos, Código Penal e a LEP também. E vai sempre prevalecer quem? O Código Penal ou a LEP? A LEP vai sempre prevalecer, pois Código Penal e LEP, ambas são leis ordinárias, então elas têm o mesmo nível hierárquico. Olha só que interessante. E aí, depois qual é o outro critério? Quem é mais novo? Então, o Código Penal, ele foi criado em 1940, reformado em 1984, recentemente também houve aquelas alterações, mas a LEP também foi feita nesse mesmo período. Aí nós vamos para um próximo critério, que é o de especialidade. A LEP é mais específica, pois ela é de execução penal, ou seja, com caso concreto, como será cumprida a pena. Então, nesses casos, quem prevalece é a LEP, muito bem. Quais são os regimes que nós temos? Nós temos aí 3 regimes clássicos, né? Regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Quando eu falar regime fechado, ele é o mais gravoso, né? O mais gravoso que nós temos. O condenado cumpre a pena em estabelecimento penal de segurança máxima ou média. Podendo ser réu primário também vai para regime fechado, ou reincidente. Mas olha só uma importante regra, para ter regime fechado, a pena dele tem que ser superior a 8 anos, ou reincidente, independente do tempo de pena. Então quando a gente já fala, ou reincidente independente do tempo de pena, já colocou uma ressalva aqui, né? Então nós estamos falando que para ser regime fechado, precisa ter uma pena de 8 anos. Mas se for reincidente, é independente do tempo de pena. Pode ser menor. Percebeu aí? Já tem uma vírgula. Regime semiaberto. É o regime de rigor intermediário. O condenado ele cumpre a pena em colônia penal, agrícola, industrial ou em estabelecimento similar. A pena aqui, para mim pensar em regime semiaberto, a pena tem que variar entre 4 anos e 8 anos. Porque acima de 8 anos é regime fechado. Abaixo de 8 anos, mas com limitador aqui embaixo de 4 anos, então de 4 a 8, eu estou falando do regime semiaberto. Desde que seja primário. Porque se for reincidente, qual é o regime dele? Fechado. Lembra? Lá no regime fechado é de 8 anos ou mais. Mas se for reincidente, é independente o tempo de pena. Regime aberto é o menos gravoso. O condenado aqui ele trabalha ou frequenta cursos em liberdade durante o dia e se recolhe-se na sua casa ou do albergado ou estabelecimento similar à noite e nos dias de folga, tá? Então durante o dia ele trabalha, estuda, mas à noite ele se resguarda no ambiente que foi lhe destinado, né? Pena igual ou inferior a 4 anos. Então até 4 anos nós estamos falando de um regime de pena aberto, tá? Até 4 anos, mas para o primário, né? Porque se for reincidente, ele pode cumprir o regime semiaberto ou fechado. Vai ser a critério do nosso juiz, né? Reincidente, ele já está no semiaberto ou fechado. Aberto, não vai acontecer. De acordo com a valoração das circunstâncias judiciais, né? Vai sempre ponderar isso. E aí, nós então vimos os regimes de penas. Mas quais são os tipos de presos que nós temos? Nós temos o preso provisório e os presos definitivos, isso mesmo. Preso provisório, aonde ele cumpre pena? No CDP. E lá eles são divididos por tipos de crimes, comuns, hediondos e abre um pouquinho mais. Presos definitivos, aonde ele cumpre a pena? Em penitenciários. Então quando a gente falar CDP, onde a nossa cabeça vai remeter? Preso provisório. Quando nós falarmos penitenciária, aonde a nossa cabeça vai nos remeter? Preso definitivo. E lá também são divididos por tipos de crimes, comuns, hediondos e pode abrir mais. Preso definitivo pode trabalhar. O trabalho aos presos em regime fechado é realizado dentro do estabelecimento prisional e será sempre que possível, vai respeitar as aptidões do preso, do detento, tá bom? Trata-se de um dever do reeducando, contribuir para o Estado com a sua ressocialização. Então, em regime fechado, nós já vemos aqui que ele vai trabalhar. Dessa forma, a recusa do preso constitui falta grave diante da LEP.
Olha só, regime fechado vai trabalhar. Se não quiser, vai receber algumas sanções. Porque a sanção não para, né? Não é só no momento da condenação. A sanção ainda continua sendo observada, tá? Preso provisório não é obrigado a trabalhar. Então ele lá no CDP, ele não é obrigado a trabalhar. Mas se ele estiver na penitenciária, é obrigado a trabalhar. Tá bom? Os trabalhadores possuirão uma redução de pena, denominada remissão. Então, quem trabalhar vai conseguir uma diminuição de pena. Como é o nome dessa diminuição de pena? Remissão. Todas as vezes que nós falarmos remissão, a nossa cabeça vai nos remeter ao trabalho ou ao estudo do preso, tá bom? Na medida em que a cada 3 dias trabalhado, então ele trabalha 3 dias, ele ganha 1 dia, reduz 1 dia a pena dele, tá? A cada 12 horas de estudo, e se for estudando, a cada 12 horas de estudo, realizado em 3 dias. Então ele não pode ficar o dia inteiro estudando. Ele vai ter que realizar 12 horas de estudo em 3 dias. O preso ele trabalha 3 dias e ganha 1 dia, tá certo? E se ele optar por estudar, ele vai estudar 12 horas em 3 dias para se eliminar 1 dia de pena, tá bom? É isso que vai acontecer. Ao contrário do trabalho, o estudo pode ser realizado em fim de semana e feriado. Então aqui nos mostra que o preso trabalhando, ele não trabalha aos finais de semana e não trabalha aos feriados. Agora, estudando, ele pode estudar aos finais de semana e ao feriado. Vale destacar que ele pode acumular esse tipo de coisa, né? Ele pode trabalhar e estudar e assim buscar uma remissão maior. Caso ele consiga também fazer uma formação, né? Se formar no 1º grau, 2º grau, lá, né, nesse projeto do governo, nessa remissão, na busca da remissão, ele ganha alguns benefícios, ele ganha uns bônus também, pois ele está mostrando comprometimento com os estudos, mostrando comprometimento com a ressocialização, mostrando comprometimento com o reeducando. Então essas coisas, caso ele se forme lá dentro também, ele tem uma bonificação. Fico por aqui. Outro dia eu vim falar também sobre as questões das questões de pena, né? Onde nós temos a dosimetria da pena, onde nós também falamos novamente sobre isso. Eu fiz 3 vídeos, depois corre lá, assiste lá. Eu fiz 1ª fase, 2ª fase, 3ª fase do mesmo exercício e onde nós aprendemos mais um pouquinho sobre isso. Por esses dias eu faço uma gravação desse novo exemplo também. Fico por aqui e até mais!